Então nós temos o argumento cosmológico, vai dizer tudo o que existiu, ou tudo o que existe, tem um precursor, tem uma causa. E na nossa concepção, esta causa é Deus. Nós temos o argumento teológico, ontológico e teleológico, que fala a respeito do ajuste do universo. Se ele fosse alguns milímetros para a esquerda ou para a direita, o universo poderia queimar ou congelar. Por que existe esse ajuste tão fino? Quem é que sustenta esse universo com tanta precisão? A nossa resposta seria também Deus. Nós temos o argumento moral, a qual nós refletimos a legislação divina. Ele é quem define o que é certo, o que é errado, o que é amor e o que não é amor. A nossa civilização ocidental, ela tende a suprimir isso e tentar redefinir o que é certo e o que é errado. É por isso que na nossa concepção hoje em dia, mundana, a gente diz que o errado é certo e o certo é errado. Mas as Sagradas Escrituras, ao revelar o caráter de Deus, demonstra claramente que Deus é um legislador moral e é Ele que estabelece os limites daquilo que é certo e daquilo que é errado. Em segundo lugar, nós temos um método evidencialista. Não apresenta tantos argumentos, ou pode apresentar tantos argumentos quanto o método clássico, mas ele também apresenta evidências que levam a uma comprovação da fé. Nós vamos perceber que ele vai utilizar de várias áreas do saber, justamente como um advogado apresentando várias evidências para levar a uma prova conclusiva. Então vai usar argumentos racionais, arqueológicos, históricos e até mesmo experienciais. E através desses argumentos vai constituir uma tese e fundamentar a veracidade daquela tese. Quem utiliza muito isso é o Joshua McDowell, no livro Exigência que exige um veredito. Nós temos, por fim, também o método pressuposicional, que afirma certos pressupostos. Enquanto o método clássico e o outro método evidencialista, eles podem trabalhar de maneira conjunta para apresentar a veracidade da fé, dos manuscritos do Novo Testamento, dos pontos históricos apresentados na Bíblia, entre outras coisas. O método pressuposicional, por outro lado, já parte desse pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não precisa provar nada para ninguém. Então, o cristianismo é a verdade sobre todas as coisas. Se eu sei que o cristianismo é a verdade absoluta, por que eu tenho que perder tempo analisando as outras religiões, o que elas dizem, e depois refutar para poder apresentar a fé cristã? Então, o método pressuposicional, ele é, nesse sentido assim, ele é um pouquinho diferente dos demais métodos. Então, você vai perceber que ele é muito defendido por Gordon Clark, Francis Schaeffer, defendido por John Frame, enquanto o método clássico já é defendido muito por R.C. Sproul, William Lane Craig, Frank Turek e entre outros grandes eruditos. Então, o método clássico envolve ali a teologia natural, o método evidencialista envolve evidências a favor da fé e o método pressuposicional envolve ali o pressuposto bíblico. Eu aconselho as pessoas trabalharem com todos os métodos de maneira muito sábia. Porque se você trabalhar somente com o método clássico, que envolve ali argumentos racionais e da lógica em relação à fé, você tem um perigo de se tornar racionalista. Então, quem é que estabelece os limites da razão? Uma vez que, quando nós caímos lá no Éden, o nosso intelecto foi afetado. Ele passa a ser restaurado na nova criação agora, quando nós estamos em Cristo Jesus e nós nos tornamos nova criatura. Então, o nosso pensamento, o nosso entendimento está sendo redimido pela obra vicária de Cristo Jesus. Então, você precisa ali aliar outro método. Mas aí tem o problema do método evidencial, que é a falta de relevância para o dia a dia. As pessoas não querem somente provas de que aquilo que você está falando é verdadeiro. Elas querem saber como aquela verdade impacta a vida dela em todas as áreas. E nós precisamos estar atentos para isso. E o pressuposicional, falta ali um pouco de contato com o descrente, porque nem todo descrente acredita na Bíblia. Então, fica um pouco difícil dialogar. Então, por isso que eu digo, você tem que usar todos os métodos. Então, você não precisa ser fideísta, ou seja, eu vou sacrificar a fé em nome da razão. Minha fé não precisa estar dando explicações. Isso é fideísmo. Mas você também não precisa ser racionalista.
é aquele que valoriza a razão ao ponto de ignorar muitas vezes a fé. Não, você não precisa ir aos extremos. Você precisa trabalhar com todos esses métodos e isso vai te gerar uma boa abordagem apologética. É uma abordagem que envolve a razão, que envolve a sensibilidade às necessidades da pessoa, envolve relevância para o contexto cotidiano e envolve ali um diálogo com a outra pessoa. Nós vamos tentar entender por que as pessoas acreditam no que acreditam, como é que elas acreditam e nós vamos dialogar com ela, apresentando ali se aquilo que ela crê é verdadeiro ou é falso, e então nós começamos a apresentar a verdade de Deus. Então, use com sabedoria o método clássico, evidencialista e pressuposicional. E usando eles com sabedoria, você vai poder descrever a fé de maneira relevante para cada esfera da sociedade. Que Deus em Cristo te abençoe.